Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aí de volta. Eu queria muito começar agradecendo a você que apareceu ultimamente e principalmente a quem indicou amigos, né, para estar aí junto. Eu queria fazer um pedido a você. Eu acho que esse papo aqui tá me ajudando muito a achar um caminho pro canal. E as melhores perguntas são aquelas para as quais a gente não sabe a resposta, porque elas dão uma direção, estimulam a gente a pesquisar. E eu queria dizer que base do canal, e eu vou tentar ser breve porque hoje o assunto é mais denso e mais complicado, a base são as suas perguntas. Se você tem perguntas e traz essas perguntas, elas podem ser de três naturezas. Pode coincidir, pode ser o caso de que eu saiba a resposta. E se eu souber a resposta, eu vou ter o maior prazer de respondê-la ali mesmo por escrito e tal. Pode ser que eu não saiba a resposta, mas eu saiba referir a você aonde está a resposta ou quem poderá saber a resposta. Agora, as perguntas realmente muito boas são aquelas para as quais eu não tenho a menor ideia da resposta. Essas são as perguntas mais desejadas. E elas são desejadas porque elas incitam a gente à pesquisa. E a pesquisa é o que leva, no fim das contas, e chega aqui no fim, no vídeo. Toda semana eu vou lançar esses 3 vídeos. Os 3 vídeos vão ter sempre a mesma característica. No primeiro vídeo a gente problematiza. No segundo a gente traz esse problema para perto da gente, tenta trazê-lo o mais próximo da gente. E no terceiro a gente apresenta tentativas de resposta, adequações ao momento presente, né? Respondendo a pergunta e agora. Nesse momento a gente está vivendo, entrando numa escala geométrica aqui no Brasil, enquanto no resto do mundo parece que a pandemia de Covid vai dando sinais de controle, nós nos tornamos aqui um covidário, né? Como tem um orquidário, tem aviário, a gente virou um covidário. Porque, dado a opção feita pela direção do país, a gente deixou correr solto. As cepas estão se multiplicando, as coisas podem se tornar muito graves, né? E nós estamos deixando de ser uma ameaça para nós, para nos tornarmos uma ameaça para o mundo. Mas parece que no mundo inteiro a coisa está arrefecendo graças às campanhas de vacinação, graças às tomadas de decisão de países como Nova Zelândia, Vietnã, China, democráticos e não democráticos, meio democráticos, que têm diminuído essa pressão. E aqui a gente está vendo a coisa escalar geometricamente, né? E não só levando ao colapso do sistema de saúde, como o colapso dos profissionais de saúde e o colapso da economia, junto tudo, né? Porque não tem economia com gente morta, com gente sofrendo, com gente deprimida, com gente mal, como está acontecendo. O que a gente espera por aí, nos próximos 10, 20 anos, eu estou falando coisas de ciência, eu não estou falando de opinião ou de achismo. A gente espera novas pandemias, o problema de migrações em massa, que agora está um pouco mais restrito com a pandemia, mas que a pressão está aí, um desespero coletivo em função da falta de sentido do mundo e das faltas de oportunidade, ou como nós falamos anteriormente, do fato de não haver no sistema espaço para todo mundo, queda de safras terríveis, né? Que a gente espera. A FAO acabou de anunciar que a gente espera para os próximos 2 anos uma fome de proporções escatológicas, colapso de sistemas, e tudo isso está relacionado cientificamente ao uso de combustível fóssil, pecuária industrial, a produção intensiva de grãos, a pesca predatória que a gente vem exercitando, a redução e a simplificação da nossa característica alimentar, a ponto de que hoje 50% da comida produzida no mundo constitui-se de arroz, batata, milho e trigo. Você viu que a soja não entrou aqui, né? Porque são esses 4 mesmo que correspondem a 50% da produção do mundo. Carnes, comidas em proporções pantagruélicas por alguns e mantidos como desejo para outros. E o modo de produção capitalista que a gente vem discutindo nas últimas semanas aqui no canal. Se você não viu essa discussão, por favor, volta, chega lá para você vir aqui comigo.
essa situação de tragédia, e nós estamos aí em torno de uma das medições que os ambientalistas mais ficaram seduzidos, e essa é uma situação bem perigosa, que a gente vai discutir na semana que vem, né? É a quantidade de carbono na atmosfera que a gente jogou durante a Revolução Industrial, né, está elevando a temperatura média para a perigosa marca de 1,5 graus acima da média de pré-revolução industrial. Bom, o que acontece se a gente chegar a 1,5? Derrete a Groenlândia, derrete o Ártico, derrete montanhas como os Alpes, essa água toda vai para o oceano, isso leva a uma elevação do nível do oceano de 5 a 7 metros, então todas as cidades, se você mora no litoral, meu conselho, suba para as montanhas, tá? E isso que parecia um sonho, né? Eu quero te dizer, se um governo autocrático, terrível, mundial, chegasse agora e parasse tudo, já não dava mais. A Groenlândia vai derreter, o Ártico vai derreter, a temperatura continua subindo porque o sistema já está retroalimentado. A gente deve atingir esse 1,5 graus em 3 ou 4 anos. Né? Não vai atingir como média ainda, ele vai subir, depois ele vai descer, depois ele vai subir de novo, depois ele vai descer. E aí, nos próximos 10 a 15 anos, a gente deve atingir esse 1,5, uma parte baixa da curva. Bom, isso vai levar a um aumento de concentração de pessoas, que vai gerar mais pandemia, que vai gerar mais problema. Isso sem contar que nós sempre podemos lembrar da tempestade geomagnética do Sol, que pode acontecer a qualquer momento, e o nosso famoso meteoro, que mais cedo ou mais tarde chega. Né? A última vez que chegou, isso demora bastante, chegou a 65 milhões de anos atrás, extinguiu uma etapa da vida na Terra e deu inauguração a outra. Mas esse também está no radar e todo mundo sabe que é uma questão de quando, não é uma questão de ser. Né? E as tempestades geomagnéticas do Sol, a última que aconteceu, se eu não estou errado, foi no finzinho do século XIX, começo do século XX, desligou tudo que é telégrafo. Na época ninguém dependia de eletricidade, computador, como a gente depende hoje. Essas duas também estão no horizonte. Voltando atrás algumas semanas, as nossas abstrações, né, aquilo que eu falei do realismo que gera uma realidade, as nossas abstrações, né, geraram uma realidade que nos tornou muito frágeis, nos tornou muito incapazes de viver nesse mundo como ele é. E tudo isso que eu estou falando, que você fala, ai que coisa mais negativa, tudo isso é conhecido da ciência. Né, o painel internacional, de onde eu tirei esses dados que eu acabei de falar? Do painel internacional das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, né, no relatório especial. Está lá. Subida de temperatura, pandemia, fome, quebra de safra, chuva demais, seca demais, elevação de temperatura, queda de temperatura em extremo. Nós estamos comprometidos. Também, baseado nos aspectos relacionais da semana passada, a gente pode afirmar que esses dados, ninguém na elite pode alegar que não saiba. A elite mundial, aquele tal do 1%, né, e o 0,1% também, estão absolutamente conscientes desses dados. E, por favor, para de se iludir de que você vai morar em Marte. Não tem como a gente estragar outro planeta. Toda essa tecnologia está sendo desenvolvida com a finalidade de viver num planeta inóspito. Sim, este aqui. Esta é a ideia. É jogar as situações experimentalmente longe, com muito dinheiro jogado nisso, com a finalidade de saber viver numa situação inóspita. Então, isso é absolutamente conhecido. Então não há ignorância na elite. Há indiferença, tema que nós falamos na semana passada. E a gente tem uma escolha, ou a gente faz alguma coisa, que é o assunto que eu vou estar falando no terceiro vídeo aqui, né? O que não parece vir a acontecer do ponto de vista massivo, né? Ou a gente leva a indiferença para todos, que é o que neste momento a gente vê crescer, e o Brasil, infelizmente, é um enorme laboratório para isso que eu estou falando. Então, as restrições políticas são a resposta às crises que a gente está falando, societárias, ambientais e de saúde.
Porque começa cada vez mais controle sobre a pessoa, cada vez mais controle, numa tentativa de deixar a coisa contornar. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E quais são as atitudes clássicas dessas restrições políticas aumentadas por parte da elite? De um lado, ela simplesmente nega ou ela tenta fazer políticas de apaziguamento. Em ambas as situações, seja a negação, seja a política de apaziguamento, ela se baseia numa manipulação, né? Na verdade, ao a gente analisar as consequências desse modo de ação e dessa manipulação, a conclusão é inevitável. Tá? O que a gente está? Em que mundo que a gente está vivendo? Levando a nossa problematização um pouquinho mais para frente. Primeiro, 1 bilhão de pessoas não comem todo dia. Pode ser que para você seja uma coisa espantosa, mas é essa a situação. 1 bilhão de pessoas não comem todo dia e não é porque não tem produção e não é por uma questão logística. É por uma questão de consequência do modo de produção capitalista, em como o mundo não tem espaço para todo mundo. As mortes diárias evitáveis vêm por meio de guerra, por meio de roubo, de doença básica, de falta de higiene, de desastres que ocorrem em situações de moradia que são precárias, pessoas que moram em beiras de rio, que moram em barrancos, que moram em situações muito precárias, contaminação generalizada da água, do ar, né, desastres ambientais sucessivos, como foi de Mariana, de Brumadinho, do Golfo do México, com a ExxonMobil, você lembra, né? E já Engels, em 1845, no livro, segundo livro que eu queria indicar para você, né, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1845, de Frederick Engels, ele chama a atenção e ele coloca no texto, de maneira muito clara, que a gente chama de homicídio culposo quando alguém leva alguém à morte. Eu até vou botar essa citação completa para ver se você lê. Quando a gente pega um homicídio culposo, é alguém que é levado à morte por uma situação que a gente não tinha a intenção de matar, mas que usou um instrumento e matou. Quando a gente sabe que o instrumento, o carro, a arma, a pedra, vai causar dano, vai matar e mata a pessoa, a gente chama isso de assassinato. A manipulação e a negação passaram a dizer que todas essas mortes que eu acabei de citar são acidentes, são desastres, são situações inesperadas, é um assassinato social. Frederick Engels chama a atenção de que é homicídio do mesmo jeito, ou seja, toda a política que leva os trabalhadores a estarem condenados a uma morte prematura e não natural, crianças morrerem assim, a taxa de pessoas que morrem de doenças evitáveis no mundo, todo ano, vou dar dados de 2017, é 56 milhões de pessoas por ano. Nós estamos apavorados com 2 milhões de mortes da Covid e a gente naturalizou os 56 milhões de pessoas que morrem de doença cardíaca, de obesidade, de câncer, de poluição. Só nos Estados Unidos morrem 200 mil pessoas por ano de poluição. Diarreia mata cerca de 5 milhões de crianças por ano. Assim. Não estou vendo ninguém fazendo campanha, né? Do mesmo jeito que a gente está afetado com a Covid, que logicamente é uma tragédia terrível, mas continua que as outras pessoas morrem disso. A quantidade, se eu sair das doenças, a quantidade de jovens negros de periferia que morrem e sabem que sua expectativa de vida não ultrapassa 25 anos é crescente em todo o terceiro mundo. Isso tudo... Esse assassinato se mascara por uma linguagem midiática, linguagem da imprensa, que primeiro falsifica a ciência, né, com dados manipulados, como, por exemplo, na época do tabaco. Tem um filme bem famoso que conta essa história, que tentava mostrar que o tabaco não mata tanto assim, né? Tabaco, nos anos 60, era colocado como médicos escolhem uma marca específica, que eu não vou falar aqui para não dar problema de dizer, mas é só você procurar, né? Procure em inglês lá, médicos fumam tal marca. Uma marca que tem um bichinho que anda no deserto, que tem uma corcova, você vai ver lá se tem. Grávidas fumavam porque nada estava relacionado. Hoje para vocês isso é um escândalo, mas era um dado científico que as pessoas podiam fumar, que isso não fazia mal algum,
até isso vir à luz, que eram dados científicos manipulados, né? Os próprios usos de combustíveis fósseis, né? A quantidade de gente, inclusive produzindo trabalho, tentando comprovar que combustíveis fósseis não tem nada a ver com o aquecimento global, com o aumento da temperatura média do globo e com as mortes e desastres que a gente está alcançando, né? Quando você não tem a negação pura e simples da falsificação da ciência, você tem a criação de comitês por parte de Nações Unidas, de governo, para lidar com problemas, mas que só mitificam e mitigam problemas. Vamos fazer um comitê de ajuda a quem perdeu a casa, vamos fazer um comitê de ajuda para levar mais, para criar mais respiradores, vamos fazer, sem se preocupar em entender que não é mitigação. A gente tem que mexer na raiz do problema. Quando você tem um câncer, você não bota band-aid. Se tiver uma ferida na pele causada por um câncer, você botar um band-aid, você botar um curativo, beleza, melhora. Mas, meu irmão, não cura, não resolve o problema. Ou, na última instância, o que a gente tem visto nos últimos anos, na era Trump, na era Bolsonaro, é pura e simples propagação de negacionismo. Há muito tempo a gente conhece as relações, né, entre temperatura global aumentada, aumento de chuvas e precipitações em um lugar, secas e ondas de calor no outro, né, e a água do planeta não desaparece. Né? Isso é bobagem, né? A gente sabe que a água não desaparece. O que acontece? Ela muda de estado, ela tem mais água em estado gasoso em determinados lugares, menos água em estado sólido e regimes de chuva que mudam. A quantidade de água que cai numa determinada área, anualmente, ela não mudou muito. O que muda é a quantidade que cai toda de uma vez só, causando desastres terríveis. O comportamento e o desequilíbrio nas nossas relações com animais e a produção industrial de animais baseada no uso intensivo de antibióticos gera cepas bacterianas altamente resistentes. 80% da resistência bacteriana, e eu estou falando isso como profissional da área, das duas áreas, tanto da área de saúde quanto da área de produção animal, 80% das resistências bacterianas são causadas pelo modo de produção industrial que a gente tem. Animais que comem antibiótico na dieta. Isso vai gerando superbactérias, das quais a gente já não tem mecanismos naturais para lidar com eles. Além disso, as aglomerações, a pobreza, as migrações, a proximidade entre seres humanos e animais, a destruição de ambientes, gera cada vez mais a possibilidade de infecções virais que não aconteceriam porque não teriam os mecanismos para pular de espécie para espécie. Então, novas pandemias vêm aí, né? E, acima disso tudo, o lucro, acima de tudo, gerando morte. Tudo isso faz parte e é considerado dentro do plano. Não é simples incompetência para lidar com o planeta. É o cerne da civilização planejada. Concordando aqui com Lewis Mumford, eu queria recomendar a você. Tem alguns artigos em português sobre o pensamento de Lewis Mumford, que foi um pensador que demonstra que a civilização é que é o problema. O Lewis Mumford, ele chama a civilização de mega máquina, uma mega máquina, e não uma evolução natural do ser humano. A gente, inclusive, fala, você não é civilizado, você tem que se civilizar. A civilização para Lewis Mumford, ela é o problema. Ele chama isso de mega máquina, né? E que na verdade essa mega máquina ela nos desviou da possibilidade da plenitude da humanidade, do ser humano, né? Eu não gosto de falar da humanidade, porque a humanidade também é uma criação artificial, né? E a gente, ela para poder se afirmar, desvia a gente, né, da realização da nossa plena humanidade. A mega máquina, né, a mega máquina invisível, a mega máquina de trabalhar, a mega máquina militar, a mega máquina burocrática, é a antítese do bem viver, que para as populações originais não civilizadas, para onde a civilização não chegou, né, se apresenta como um horizonte esperançoso, alternativo, como objetivo do trabalho humano. Para que eu trabalho? Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás aí falando por que trabalhar, né?
A gente trabalha para o bem comum, a gente trabalha para o bem viver, a gente trabalha para experimentar a abundância. Dentro da mega máquina da civilização, a gente trabalha para pagar conta e para acumular, para se tornar proprietário, na ilusão de vir a fazer parte da elite, e aqueles que lá estão ou conseguem chegar lá, se tornam meros usurpadores das pessoas. A mega máquina, ela gera uma subvida baseada na acumulação de renda e na acumulação de coisas que fazem parte do bem comum. Bom, essa acumulação, ela nos vicia num nível de conforto que é viciante e que autores críticos, né, vários deles, enxergam que a vida fora do sistema capitalista ou fora do mundo marxista, mesmo eles, não existe. Né? Fora do mundo da acumulação, do consumo, da tecnologia e da máquina, não tem vida. De tal forma a gente é viciado a esses níveis de conforto. A gente não abre mão do conforto. Essa é uma das coisas que a gente vê nessas mega máquinas, segundo o Lewis Mumford. E eu queria dizer uma coisa grave. A gente tem falado muito de alguns presidentes genocidas. Alguns que viveram aí e outros que estão aí atualmente. Eu queria dizer para você que o genocídio é a companhia inevitável da mega máquina que a gente chama de civilização. Desde sempre. Pois os seus mecanismos acumuladores negam o espaço, o território, o ar, a água, a terra para todos. Na lógica da civilização, o espaço não é para todo mundo, a possibilidade de trabalho não é para todo mundo, a terra não é para todo mundo e, na ponta, no extremo, como está hoje em dia, nem o ar, nem a água. Alguns anos atrás, em Cochabamba, tentaram privatizar a água da chuva. E isso foi o que gerou as grandes rebeliões que levaram o Evo Morales ao poder lá. Isso decorre que é inevitável a morte em massa. Se não tem espaço para todo mundo, se não tem terra para todo mundo, se não tem comida para todo mundo, se não tem água para todo mundo, se não tem ar para todo mundo, vai morrer gente. Lembra do genocídio de 50 a 80 milhões de indígenas que aconteceu aqui nos primeiros 2 séculos da chegada da civilização na América do Sul? As civilizações que já estavam colapsando, as grandes civilizações ameríndias, né, astecas, maias e incas, eles já estavam colapsando, mas havia muito espaço para muita gente viver fora dessas civilizações. Civilizações sempre colapsam. Quando chega a civilização europeia, ocidental, em menos de 2 séculos, 50 milhões de pessoas, a estimativa hoje em dia é essa, 50 a 80 milhões de pessoas foram dizimadas. Dizimadas. Isso é o maior genocídio da história da humanidade. A gente lembra do massacre de 60 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial e dos 6 milhões de judeus nesses 60 milhões, só pelo fato de serem judeus. Isso é próprio da civilização. A gente lembra da morte por energia atômica, a gente lembra do massacre dos armênios em 1915 a 1917, tudo isso, né? 20 milhões de pessoas morrem por causas evitáveis todo ano, né? Doenças da civilização. Todos os anos a gente acha isso normalizado. O genocídio é acompanhante. 200 milhões de pessoas morreram da peste negra. Né? A gente fala, lá na Idade Média, meu irmão, a gente está vivendo isso hoje. A gente convive com isso. 200 mil pessoas morrem todos os anos nos Estados Unidos de poluição. Estou dando um dado para você. Pois bem, na ponta, o que isso causa? Para terminar o nosso assunto de hoje. Tudo isso causa raiva, tudo isso causa ressentimento e causa ódio. E eu agora queria chamar você para entender o que nós estamos vivendo aqui. Vem comigo. Eu sei que esse é um assunto chato, esse negócio está falando um monte de dado ruim, mas infelizmente é o assunto que eu tenho para falar com você, para ir para além de Covid. Esse ressentimento, essa raiva, esse ódio que vai criando com esse monte de situação que é típico da sociedade, cria uma espécie de solidariedade odiosa, que eu junto os meus e luto contra os seus. Sejam os meus de extrema direita, de extrema esquerda, de direita, de esquerda, de cima, de baixo. Criam-se sempre bodes expiatórios, racismo, vingança,
geram-se teorias conspiratórias, opta-se por comportamentos de risco, as pessoas passam a... Quando eu olho esse bando de gente saindo aí sem máscara e aglomerando, isso é comportamento de risco, porque entre os meus não tem problema, eu vou correr o risco, é 3% de chance de morrer, eu vou correr o risco. Egoísmo exacerbado, estimula-se, né, o uso de armamento, porque óbvio, se são os meus contra os seus, alguém tem que estar armado aqui para se defender. O resultado disso na ponta, no mundo, é a luta étnica, é o fascismo religioso, é o Trump, é o Bolsonaro. É isso aí. Quando isso vira governo, como foi o caso de 1933 na Alemanha, isso assume toda a burocracia, as forças militares, as escolas superiores e a mídia. E quando essas coisas, essas estruturas da civilização, né, que são a burocracia, as forças militares, as escolas superiores, a mídia e os modos de produção, isso acelera a desigualdade, isso tende a se perpetuar e isso gera mais genocídio. Não é de espantar que quando um grupo desse de ressentidos e de odiosos chega ao poder, a primeira coisa que ele tenta é desmontar a educação. Porque desmontando a educação, ele remonta ela para visando gerar administradores, economistas, advogados, engenheiros, que movimentam a mega máquina. E dirigem empresas, e escrevem leis, e fazem constituições, e julgam, e montam máquinas, e administram cidades. E aí, essa geração de profissionais se transformam em homens vazios, mulheres vazias, força paralisada, gestos que não geram nenhum movimento. Estes burocratas, eles se tornam uma espécie de Adolf Eichmann. Se você leu A Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, quando ela fala sobre o julgamento de Eichmann, que ele é um burocrata, um profissional técnico que implementa a solução final na Alemanha. E geram atrocidades. Essas atrocidades são sempre geradas e são sempre administradas por burocratas. Foi assim no massacre armênio de 1915 a 1917, foi assim na solução final de 41 a 45 na Alemanha, foi assim na Guerra do Paraguai no Brasil de 1864 a 1870, foi assim nas liquidações de Stalin de 1936 a 1940, foi assim nas ditaduras latinas dos anos 60 e 70, onde burocratas sistematicamente torturaram, mataram, exilaram, esconderam, prenderam pessoas. Na atual pandemia brasileira, um bando de burocrata propondo as coisas mais absurdas do mundo. Esses burocratas, o que eles fazem? Eles mantêm estradas, eles mantêm telefones, talvez você seja um deles. Mantém as comunicações funcionando, a logística funcionando, a papelada andando, a distribuição de alimentos, às vezes com competência, às vezes com incompetência, como é o nosso caso, mas tudo funciona. Como a formação de uma classe média técnica, profissional e ignorante de quase tudo que não seja o seu treinamento profissional. Absolutamente ignorante do outro. Né? Gente que, como Eichmann, só pensa na sua evolução pessoal. Não, isso é minha carreira, eu não tenho nada, eu só estou cumprindo ordem, eu só estou passando o papel para frente, sem nenhuma forma de resistência ou sabotagem. São treinados pela educação, pela televisão, pela mídia, a não empatizar, a não pensar no outro. O burocrata, gente, não é um fanático, ele é só um funcionário fazendo o trabalho dele sem pensar. E é isso que a gente tende a ser transformado. Deixar de agir numa situação dessa, e aqui eu termino o vídeo, é o que nos leva como gado ao matadouro. É morte espiritual, é morte social, é morte política na certa. É cumplicidade com a própria morte. Que dilemas, né, para resolver e que possibilidades de ação a gente teria. Que situação a gente tem diante de nós? Isso vai estar tentado no nosso terceiro vídeo. No próximo vídeo, a gente vai tentar ver como isso desenvolve no nosso mundo interior, nos nossos mitos, nas nossas maneiras de ser. Eu espero que até aqui, desculpa se eu tirasse a noite de sono,
Mas eu espero que até aqui esses dados, eu te peço, se ficaram muito densos, muito rápidos, que você volte atrás e dê uma olhada de novo. No próximo vídeo a gente continua evoluindo o assunto para além da Covid. Obrigado. Compartilhe, deixe seu comentário, sugira outros temas que você gostaria de discutir por aqui. E lembre-se, no domingo a gente lança o podcast com conteúdo completo da semana. Aguardo você aqui de novo para continuar nosso bate-papo amanhã. Tchau!